Esse aqui é um vídeo que eu já estou para gravar há muito tempo. O pessoal sempre me pergunta: Matheus, como começar a estudar do zero para um concurso ou para um vestibular? O que você faria se você estivesse começando a estudar do zero agora? Então tá aqui a resposta, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Se você ainda não me conhece, sou o professor Matheus Teixeira, fui aprovado em primeiro lugar no CFO-CBMERG, passei nas PSECs, na EFON, na EAR, tenho certificado internacional de Cambridge, e hoje almejo medicina e ajudo estudantes que querem um melhor desempenho intelectual, faço uma espécie de direção intelectual para aumentar a sua capacidade de estudar bem, estudar de verdade. Também sou professor de inglês de redação, beleza? E vamos lá, se você está começando agora, se você nunca estudou de fato assim, para concurso, para vestibular, a primeira coisa que você tem que fazer é uma transição, como eu explico no meu livro, A Arte da Aprovação. Se você ainda não leu, o link está aqui embaixo na descrição. Você tem que fazer uma transição de aluno para estudante. O professor Pierre já falava isso. Se você continuar se vendo como aluno, você não vai sair do lugar. Porque qual é a diferença do aluno para o estudante? Não são a mesma coisa? Não são. O aluno, ele assume uma postura passiva diante do conhecimento. O aluno, ele só espera que deem conhecimento para ele. Então ele fica ali passivamente esperando que o professor ilumine a inteligência dele. Inclusive, a própria raiz da palavra aluno já traz essa ideia que aluno vem da criança que bebe leite no peito, entende? Da mãe. A criança está sendo amamentada. E estudante vem de estudiosos, que seria uma postura de interesse diante de um determinado assunto. Então, essa estudiosidade, ser estudante, é assumir uma postura ativa diante do conhecimento. E é o que você tem que fazer. Você tem que parar, por exemplo, de achar que você tem que comprar um cursinho preparatório que vai te dar tudo muito bem organizadinho, muito bem encadeado, porque isso é impossível. Nenhum curso pode resolver os seus problemas. Isso é muito importante você entender logo de cara. Às vezes você vai precisar de 2, 3 cursos que vão se complementar. Vai ter um curso presencial e um curso online. Vai ter 2 cursos online, 3 cursos online, porque você vai assistir a aula de um professor, de repente não vai entrar muito na tua cabeça. Você vai olhar e vai falar assim: cara, o problema não é o professor, o problema é de mim com ele. Eu não consigo ir muito bem nesse método dele. Isso acontece direto. Quantas vezes você já não passou por isso? Assistindo uma aula, outras pessoas falam: não, essa aula aqui é muito boa, gostei muito desse professor, e você fala: pô, mas eu não estou entendendo nada que o homem fala. Não é? O que acontece? Existe uma aproximação, uma afinidade entre o método que um professor ensina, o método que um aluno aprende. Então, a primeira coisa é isso. Você tem que ver o curso preparatório como uma caixa de ferramentas. Quando você compra uma caixa de ferramentas, vai vir um monte de ferramentas lá, mas você tem que usar todas elas? Não. Às vezes uma ferramenta você vai olhar e fala: isso aqui não é muito bom. Recentemente eu me mudei, comprei uma caixa e o alicate que veio dela eu não gostei. Achei ele muito, muito duro, muito curto. Comprei um outro alicate. É a mesma coisa. O curso preparatório é uma caixa de ferramentas. As aulas que estão lá, você não é obrigado a usar todas elas. Você pode complementar com outras aulas, você pode mudar para cá, para lá. Isso já é a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda, entender que o curso não é uma escolinha. Então não existe esse negócio de ficar com a matéria atrasada. Que é direto o pessoal vem falando: ai, eu tô com a matéria atrasada, eu não sei o que eu faço. Olha só, o seu estudo para o concurso é seu. Não existe uma data limite até a qual você tenha que ter estudado tantas e tantas matérias. Aliás, controverso que eu vou falar, mas é uma verdade, que toda vez que eu apliquei deu certo, todo mundo que aplica vê que dá certo também. É melhor você fechar metade do edital com 100% de aproveitamento do que você fechar o edital inteiro com 50% de aproveitamento. Ou seja, melhor você aprender de verdade aquilo que você estuda e não conseguir ver o edital inteiro do seu concurso, mas ter visto bastante coisa, do que você ficar nessa coisa de eu tenho que fechar o edital, e aí você corre com a matéria, assiste as aulas de forma mal assistida, não aprende de verdade, não faz muitas questões de fixação, não domina aquele conteúdo. Chega na prova, o que acontece? Cara, o óbvio, se você não fez muitas questões, se você não dominou muito bem, se você assistiu a meia boca, o que vai acontecer com você? É que você não vai conseguir fazer as questões. E o concurso não vai perguntar para você se você viu: ah, mas você assistiu o cursinho todo? Você fechou o edital todo? O concurso não quer saber isso. O concurso vai te perguntar: você consegue acertar essa lista de questões? E se você não conseguir acertar aquela quantidade de questões
que é necessária para ser aprovado, você está reprovado. Então a gente precisa fazer uma mudança de mentalidade, que isso também é parte desse processo, deixar de ser aluno e se tornar estudante. Mudar a tua cabeça acerca de como você tem que lidar com esse conhecimento. Não é como uma escola. Não é como uma escola. Você não está batendo currículo para no final pegar um diploma. Você está aprendendo conteúdos para acertar questões. E essas questões que você vai acertar ou não vão dar a você a aprovação ou a reprovação. Você está entendendo? A partir dessa mudança de mentalidade, tudo fica mais fácil. Que a partir disso, você entende duas coisas. Primeiro, como é que eu devo organizar o meu estudo? Não pode ser com base no fingimento. Está começando agora, você está acostumado a fingir que estuda e uma semana ou um dia antes da prova, pegar todo o conteúdo, revisar rapidamente, né, ler o que estava escrito no caderno e ir lá fazer a prova. É como você fez na escola e na faculdade, não é verdade? Pois é, mas agora, a gente está falando de estudar para um concurso, não adianta você fingir que está estudando e na última semana antes da prova já chegar e ler tudo de novo. Não dá, tá entendendo? Primeiro porque os professores que vão te dar aula, eles não vão fazer a sua prova. Então, por mais experientes que eles sejam, eles não sabem o que vai cair na prova. Segunda coisa, a quantidade de conteúdos que você tem num concurso é muito maior do que numa provinha escolar. No vestibular, idem, né? Você tem todo o conteúdo de ensino médio. Não dá para você revisar todo o conteúdo do ensino médio em uma semana. Eu mesmo cometi esse erro várias vezes quando eu comecei a estudar. Eu fiz 3 provas da EAR e reprovei as 3 pelo mesmo motivo. Eu passava um tempão fingindo que estava estudando. Aí quando faltava uma semana para a prova, eu pegava aquelas revisões de reta final, assistia as revisões de reta final e pensava, estou estudando, vou bem na prova. O que acontecia? Obviamente eu reprovava. Naquilo que eu era bom, português e inglês, não tive muita dificuldade em manter um bom desempenho. Agora, matemática e física, negação. Você estava lá de 24 questões, 10 questões, 12 questões, tá entendendo? E eu vejo isso acontecendo constantemente pro pessoal que vai fazer o Enem, por exemplo. O cara vai fazer o Enem, aí ele procura logo o quê? Um cronograma milagroso, né? Ele quer o cronograma de estudos que vai fazer com que em 3 meses você feche todo o conteúdo programático do Enem. Você tá pedindo para dar dinheiro pra gente esperta que quer tirar dinheiro de otário, cara. É literalmente isso, você é o otário da história, né? Desculpa falar. O cara vai fazer o concurso, saiu o concurso dos Correios, aí faltando 3 meses sai o edital, tá aqui ó, cronograma milagroso de 90 dias para ser aprovado no concurso do Correio. Aí você compra lá o cronograma, paga 300, 400 reais no cronograma e reprova, porque você não está estudando de verdade, entende? Você está tentando encontrar uma solução de reta final, isso é fingimento, isso é fingimento. O que funciona é você pegar, você vai organizar o seu estudo em cima de 2 pilares. Primeiro, o que realmente é importante na minha prova. Eu sei que tem provas que não dá pra gente fazer isso. Tem provas que não tem um histórico muito grande de provas antigas. Outras tem. Por exemplo, você pega uma prova como o CFO do Barro Branco, lá de São Paulo. Todo ano tem a prova, a banca é consistentemente a mesma, o Unesp, né? Teve só um ano que foi a FGV, por causa da pandemia. E o padrão da prova se repete. Então, se você pegar aquilo ali, o Enem, mesma coisa, se você pegar aquela prova e você começar a analisar, você vai perceber que tem certos assuntos que são mais importantes para ela, tem certos assuntos que são menos. Existe uma característica própria da redação dela, né? Existe uma característica própria da redação do Enem, existe uma característica própria do vestibular da UERJ, existe uma característica própria do CFO do Barro Branco, e assim vai. Então primeira coisa é isso, você tem que começar a se familiarizar com a sua prova, entender o que a prova mais considera relevante, não é o que mais cai na prova, mas é assim, a possibilidade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do Enem, tá? Você nunca vai ver no Enem uma questão assim, matemática pura, né? Algebrismo puro. Se f de x é igual a 2y mais 15, então fazendo aí fazendo a FOG, né? F, O, G, aí você não vai ter isso, entendeu? Você não vai ter função inversa, você não vai ter função composta. Até pode cair uma questão de função composta, mas você já sabe que a cara do Enem é o seguinte: criar um problema. E sempre criar uma questão que você pode resolver por 2 ou mais maneiras. Você pode resolver pelo algebrismo, você pode resolver pelo raciocínio lógico. Tem outras maneiras de resolver a questão. É a cara do Enem. Que já é diferente da cara da SpaceX, que já é diferente da cara de uma prova da
PRF, da Polícia Federal, e assim vai, entende? Então você tem que conhecer a cara da prova, que tipo de questões que a prova pode querer cobrar, de que modelo, de que forma. E aí você vai estudar os conteúdos de que forma? Focando em aprender de verdade, primeira coisa. Segundo, fazendo muitas questões. Fazendo muitas questões. Não só questões da prova que você vai fazer. Vai fazer questões de tudo que a prova que passar pela sua frente. Mas tendo um olho vivo, um olho atento, a característica que pode cair naquela prova que você almeja. É assim que se estuda para concurso, é assim que se estuda para vestibular. É óbvio que num vídeo de 10 minutos eu não consigo passar tudo, nem numa aula de 1 hora eu consigo passar tudo. Por isso que eu escrevi um livro, A Arte da Aprovação. Nesse livro, por apenas R$ 39,00, você vai aprender exatamente o caminho que faz com que você deixe de ser aluno e se torne estudante. Além do livro, você vai levar 4 aulas magnas, que são aulas de mais de 1 hora, nas quais eu falo sobre assuntos que são importantíssimos para a sua preparação. Por exemplo, a relação entre uma autocobrança excessiva e a incapacidade de estudar. O problema da educação brasileira, como a educação brasileira molda a nossa mente para o fracasso, como se curar disso. Organização do tempo, enfim, são alguns dos temas que são tratados nessas aulas magnas. Ao adquirir, você vai ter acesso a isso, são mais de R$ 400 em bônus. Você vai aprender de fato a ser um estudante, e não qualquer estudante, um estudante de alto nível. Assim como eu passei em primeiro lugar, eu treinei 4 pessoas que passaram também em primeiro lugar, centenas, talvez até milhares, considerando outras aulas e dicas aqui no YouTube, mas centenas de alunos que eu trabalhei diretamente, que conseguiram se tornar estudantes e passar diversos concursos vestibulares pelo Brasil, e eu gostaria que você fosse o próximo caso. Então, adquira meu livro, A Arte da Aprovação, o link está aqui embaixo na descrição, e comece desde agora a focar em se tornar estudante, não aluno, estudante. Um estudo ativo, um estudo que de fato é estratégico, que pensa na forma correta, né, de se posicionar diante dos conteúdos, que não trata como se fosse uma escolinha e que, aliás, se livra das amarras da escola, da faculdade, né, que é o que eu falo na aula magna, o fracasso da educação brasileira, o quanto que isso te joga para baixo, ficar pensando dentro desses padrões institucionais que só te atrapalham. Beleza? Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.